Você está no Personalidade, está estranhando um pouco o ambiente. É que a gente saiu do saguão da Assembleia, né, esse esforço da Assembleia Legislativa a combater o coronavírus, pandemia, e vivemos um lugar mais tranquilo, né, guardando o distanciamento social. E a nossa entrevistada de hoje, a nossa personalidade de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque tem uma história muito bonita, superação, como mulher, como negra, como profissional, enfim, tem tantos atributos. Não estou exagerando não, eu gosto muito dela, sou amigo dela há muito tempo, mas você vai ter, tenho certeza que vai constatar isso, porque eu estou recebendo hoje a doutora Jaceguara Dantas, procuradora do Ministério Público. Doutora Jaceguara, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Personalidades. Boa tarde, Benhur. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Fiquei muito contente. Né? Eu fiquei mais contente ainda quando recebi, né, quem que eu ia conversar. Falei, puxa vida, boas histórias para contar com a doutora Jaceguara. Até fazendo um esforço aqui, institucional, hein, para chamar ela de doutora Jaceguara. Pode chamar de Jace mesmo. Ela me autorizou, então, ó, você que está em casa não vai achar que sou abusado não, hein? Ela autorizou eu chamar de Jace, então. Então vamos lá. Jace, conta um pouco, como eu conheço muito você, eu sei que, entre outras questões, você é uma pessoa muito centrada na leitura, muito disciplinada, passou num concurso dificílimo que é do Ministério Público. Para quem não sabe, o Ministério Público abre vagas e às vezes não consegue preencher, porque é um concurso dificílimo mesmo, já agora promotora, procuradora. Mas conta um pouco para a gente, de onde veio esse teu gosto pela leitura? Benhur, o meu pai, desde pequeno, estimulava muito a gente a ler, né? É verdade que os filhos são criados todos da mesma forma, mas nem todos seguem o mesmo caminho. Entretanto, eu sempre gostei muito da leitura, porque me transportava para mundos completamente diferentes. Como nós éramos de uma família muito humilde e nós não viajávamos, então era a maneira de eu me deslocar, de viajar, de sonhar. Eu entrava no mundo das histórias e dessa forma eu vivia realidades diferentes da minha. Daí vem o meu encantamento pela leitura. Você me falando, estou até dando uma dica para quem está nos assistindo, estou assistindo uma série com a minha filha chamada Anne com E. E ela é uma menina super simples e ela lê muito, então a imaginação dela é muito fértil, né? E você me falou exatamente uma coisa até anterior à questão da tua leitura. Fala, acho que as pessoas têm curiosidade de saber o teu nome. O que ele significa? De onde veio esse nome? É um nome diferente, né? Jaceguara. Tem algumas pessoas que falam que é loba da lua. Outros falam que é dona da lua. Que lindo! Na verdade, eu prefiro ser dona da lua. Mas os dois casos têm a ver com a lua, né? Que é linda a lua. E você nasceu onde, Jace? Eu nasci em Guajará-Mirim, Rondônia. Rondônia. Era uma cidade bem pequenininha. Engraçado você estar fazendo essas lembranças, porque eu vou falar até de um projeto agora que eu estou trabalhando nele, está em vias de se executar. Eu estou escrevendo um livro infantil, em que a personagem é uma menina negra, em que eu resgato muito da minha infância. Que bacana! E trabalha muito a questão racial, né? Como é ser uma menina negra dentro de um contexto de uma sociedade racista, preconceituosa, discriminatória, e como essa menina sobrevive dentro dessa realidade. Puxa. Ó, fazer o seguinte, quero voltar nessa ideia depois, tá? Vamos só continuar com essa questão mais cronológica, mas eu quero voltar a essa tua ideia do livro, dessa praticamente uma autobiografia. Na verdade não é uma ideia, já está pronto o livro, só está faltando a edição mesmo. Não, vamos voltar daqui a pouquinho nessa, mas vocês em quantos filhos? Nós éramos em 7, um veio a falecer depois, com 20 anos. Você mudou para Campo Grande quando? Meu pai mudou para Curitiba, foi muito visionário, apesar de ser uma pessoa muito simples, com a intenção de dar oportunidade de estudo para os filhos, ele mudou para Curitiba, ele era militar, e depois de um tempo nós fomos para Cuiabá e depois para Campo Grande, onde ele se aposentou, e nós ficamos aqui. Você tinha quantos anos que chegou em Campo Grande? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Já sou uma campograndense, uma mato-grossense, né? Jace, e aí essa questão toda do estudo? Você fez ensino médio aonde? Você fez ensino médio, você lembra? Você fez ensino médio? Eu fiz ensino médio no Lúcia Martins Coelho. Os dois escola pública, ensino fundamental e ensino médio? E aí quando era o antigo ginásio, né? Eu fui para o Dom Bosco, uma escola particular, e fiz todo
o ginásio lá. Aí você, isso eu sei de cabeça, né? Você em 1981 entrou na faculdade de Direito. Para quem é mais recente, que é mais novo, né? Aqui só tinha uma faculdade de Direito, na antiga FUCMAT, hoje o CDB, um vestibular concorridíssimo, né? E você ingressou em 1981 na faculdade de Direito. Isso mesmo. Meu pai achava que eu tinha que fazer Direito. Por quê? Você era... Eu acho que eu era muito falante, né? E como eu lia muito, eu acabava discutindo com os adultos assunto que não era muito compatível com a criança. Então ele tinha traçado um panorama para mim já de atuar na área jurídica. E acabei me envolvendo, gostei muito, tive envolvimento com o movimento estudantil nessa época. Deixa comigo, essa parte eu conheço bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela entrou, a doutora Jaceguara entrou em 1981 na FUCMAT, no Direito, e em 1983 ela se elege a primeira mulher presidente do DACLOB, o Diretório Clóvis Bevilacqua, diretório dos mais conceituados até hoje, né, da Faculdade de Direito. Extremamente conceituado. Conta um pouco, você lembra bem como é que foi Eu estou falando isso porque eu participei da chapa. Eu era da Comissão Cultural, ela era presidente, eu era da Comissão Cultural. Eu me lembro que o candidato ex-adverso era o Lacerda, que hoje é secretário de administração da prefeitura. Secretário de governo. De governo, isso. E ele estava no 5º ano e eu estava no 3º ano. Isso, eu estava no 3º ano, 2º ou 3º ano. No 3º ano, porque eu estava no 1º ano, eu lembro. E ele falava muito bem, ele tinha uma oratória impecável. E foi uma verdadeira ousadia, uma aventura eu me lançar candidata nessa conjuntura, um quintanista, né, preparado, fazia júris já. E aí foi um entusiasmo mesmo da garotada daquela época, nós juntamos e resolvemos fazer uma proposta diferente, né? E me lembro que foi a chapa Data Vênia. Data Vênia. E eu me lembro que teve um debate, né, que os estudantes de Direito todos ficaram assistindo. E eu falei, bom, agora eu estou morta mesmo, né? Mas, surpreendentemente, eu me saí muito bem. E, enfim, fui presidente do Centro Acadêmico, do Diretório Acadêmico. E é uma marca tão forte essa na minha vida, que até hoje... os estudantes do DACLOB, o presidente do DACLOB, de todas as demais gerações, mas em especial dessa, eles me convidam para participar de lives, de eventos, e a referência sou eu, não procuradora de justiça, mas sou eu a primeira mulher presidente do DACLOB. Líder estudantil. Isso é verdade. Não tem ano que a doutora Jaceguara não é chamada para contar a história dela, né? Porque é inspirador, né? É história, né? A primeira mulher negra. E você lembra, Jace, da tua gestão? Porque, obviamente, tem essa questão de você ser mulher, negra, mas não foi só isso que marcou, né, a tua gestão. Você lembra assim, do que foi tão diferente? Só para você que está acompanhando, a gente estava indo na ditadura militar, hein? E eu me lembro que a carteirinha, quando a Jaceguara foi presidente do diretório, era direto a presidente da República. Na carteirinha do diretório, que causou a maior confusão, né? Não sei se você lembra, né? Lembro. Teve alguns que eram militares, alguns que eram de carreiras, enfim, que não tinha gente infiltrada da segurança, isso, né? Eles ficaram extremamente revoltados de constar lá diretas para presidente, né? Mas eu me lembro também que, além dessa atuação muito forte para as diretas já, né, que nós tivemos uma participação, nós íamos em todos os comícios, eu me lembro do Ulisses Guimarães, né? Tancredo Neves. Como recebeu o Tancredo e o Ulisses. Eu me lembro que foi muito legal e foi muito marcante essa atuação. E que eu me lembro também da frustração que nós tivemos quando não passou, né, a proposta de diretas para presidente, como que nós ficamos frustrados. Isso me permite ter uma confissão aqui, entre vários telefonemas que a gente já trocou, não tinha celular naquela época, a gente tinha que combinar o horário, mas 2 telefonemas que você me fez, quando da direta já não passou e quando o Tancredo morreu. Eu me lembro disso. Acho que foi um domingo, você me ligou, super chateado, que vai ser desse país, sabe, assim, uma coisa bem... Mas me permita também outra observação, você colocou essa parte politizada do diretório, né? Mas é bom dizer, o diretório, a tua gestão nunca permitiu fosse partidarizado. Não. Era muito combativo, mas tinha
respeitava, exigia respeito dos partidos políticos. Né? Nós nunca fomos instrumentalizados, nós não servimos a nenhum dos partidos políticos. Era político no sentido mesmo de trabalhar pela democracia, por propostas que representassem o melhor para o país, para o Estado e para nós mesmos, enquanto estudantes e enquanto cidadãos. Mas uma coisa que foi muito marcante foi a questão cultural. Eu lembro disso. Porque na época da Jaceguara, presidente do diretório mobilizava, tinha varal de poesia, tinha, no intervalo, levava cantores, pessoas, né, que depois ficaram famosas, né? De onde veio essa tua intuição de combinar uma gestão combativa, porque não era partidarizada, mas era política, era diferente, não era em cima do muro, não. Mas ao mesmo tempo combinava essa coisa da cultura, da música, de onde que vem, da arte, de onde que vem essa maneira de gerir um diretório? Não sei bem, eu acho que era meio intuitivo mesmo, né? Eu sempre gostei muito de arte, eu acho que por ser uma pessoa que sempre gostou de ler, eu sempre gostei muito da arte. E na época do científico, que eu estudei no Dom Bosco, eu pude conviver com algumas pessoas, colegas que eu fiz amizade, e elas tinham oportunidade de frequentar eventos, teatro, shows, e a maioria deles eu não frequentava, por questão econômica mesmo. E aí elas me contavam, então eu despertei muito para esse lado da arte, essa sensibilidade de lidar com a arte. Até hoje, os meus filhos foram criados indo para São Paulo, nós levando para eles crianças ainda para assistirem musicais, teatros. Então eu acho que a arte é uma coisa que movimenta muito o ser humano, exterioriza o que ele pensa, o que ele sente, é uma forma de aproximação muito grande entre as pessoas. Mexe muito com o lado emocional, com o nosso lado coração. E eu sempre gostei muito. E aí foi uma forma também de eu demonstrar, criar um pouco esse lado cultural para tocar as pessoas, uma forma de comunicação, mostrar que o movimento estudantil não era só essa questão combativa, que nós tínhamos esse lado leve de cultura, de... Mas o curioso, desculpe interromper, é que era tudo muito misturado, porque o diretório era combativo, né? Deu muito trabalho, né? Eu sou professor da Universidade Católica, mas eu posso confessar que a gente deu trabalho para os padres, né? Fazia manifestação, protesto, aquela coisa tinha para cima, mas tinha uma leveza que é incrível, né? Parece que algumas coisas a gente está desaprendendo, né? Hoje as pessoas acham que ser combativo, tudo é ser arrogante, usar palavreado chulo, e a gente tinha uma leveza de alma, né? Que você particularmente, né? Acho que o ser feminino e o ser negra lhe dava essa condição de liderar a gente, mas com muita suavidade, mas não é uma suavidade, digamos assim, passiva, né? É curioso até, tinha que se debruçar mais sobre isso. Eu acho essa tua gestão lá, acho que ela indica várias coisas para o mundo de hoje, sabia? Mas só para mencionar, eu lembro que nós fizemos a primeira greve, né? Os estudantes de direito. E eu me lembro que o Marinoni era diretor naquela época e hoje ele é reitor e voltou a ser reitor novamente. Isso. E até hoje ele lembra de mim. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, eu sei que a conversa está muito boa, vamos parar um pouquinho e a gente já volta com a doutora Jaceguara Dantas. Então vamos lá, personalidades, hoje com um cenário diferente, aí, né? Fazendo frente à campanha que a Assembleia faz contra o coronavírus, tomando o maior cuidado. E você que está acompanhando, está vendo, né? Interessante aqui a conversa com a doutora Jaceguara Dantas, procuradora do Ministério Público.
Antes do intervalo, a gente estava contando um pouco a trajetória do Dr. Jaceguara, o gosto pela leitura, essa paixão, o movimento estudantil, né? Como que a gestão dela marcou a época no glorioso diretório acadêmico de Direito da CLOB. E, Dr. Jaceguara, Ministério Público. Você tem quantos anos de Ministério Público? Bem, eu estou com 28 anos de Ministério Público. 28 anos, começou super jovem, né? 28 anos só de Ministério Público. E você passou no concurso, foi para qual cidade? Rapidamente, sua fui para Mundo Novo. Mundo Novo. Um período bem difícil, cidade fronteiriça, fronteira seca. Eu enfrentei grandes desafios. Crime organizado, atuante, sim, né? E uma vez entraram na casa que eu morava, sabe? Não conseguiram roubar o carro, mas levaram até o portão. E essas pessoas que tentaram roubar o carro tinham a encomenda de levar um Gol. Eu tinha um Gol na época. E aí, como não conseguiram levar o meu, entraram na casa de uma outra pessoa, e essa pessoa era surda, muda, e estava sem o aparelho auditivo. E eles pediram a chave do carro e a pessoa não estava entendendo, óbvio, não existia comunicação. E eles mataram a pessoa. Caramba. Então, assim, eu fico pensando quantas vezes eu fui protegida, né? Porque se eu tivesse acordado, poderia ter sido eu. Então, era uma cidade pequena, mas muito perigosa. Continua sendo ainda, né? Com certeza, 28 anos, tem muita história para contar. Mas só por causa do nosso tempo, duas coisas. Eu quero te perguntar, até porque muitos jovens acompanham, muitas pessoas leigos acompanham o nosso programa, tua atuação no Tribunal do Júri. Porque eu conheço você como oradora e você tem um jeito muito tranquilo de falar, de se comunicar, mas eu já vi você uma oradora, no teu estilo, né? Tem algum júri, alguma coisa que te chamou a atenção? Como é que era a doutora Jaceguara no júri? Teu estilo, como é que é? Eu acho que eu falo de uma forma mais tranquila mesmo, mas eu sempre fui muito combativa no Tribunal do Júri, né? O que me chamou a atenção foi o primeiro júri que eu fui fazer. Lá em Mundo Novo? Em Mundo Novo, que era o primeiro da minha vida. Caramba. Com 29 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E eu me lembro que era um júri que a ré, era uma mulher, a ré, e ela tinha matado o marido porque a vida inteira ela tinha apanhado do marido e eles tinham se reconciliado. E no dia fatídico, ele bebeu muito e bateu nela. E ela pegou a faca que ela estava na cozinha, cozinhando, virou e uma só facada ele veio a falecer. E foi um júri muito difícil de eu fazer. Não era nem porque era o primeiro júri, mas era porque era um júri que eu entendia as circunstâncias em que o crime aconteceu. De uma mulher que passou 20 anos sofrendo violência doméstica. Então, assim, foi um júri muito penoso para mim. Imagino, você vê... Você que está acompanhando, né, o senso de responsabilidade, né? Você às vezes está sofrendo, mas você cumpre seu papel institucional como membro do Ministério Público. Mas outra questão, rapidamente, eu sei que essa pergunta para você até é difícil, eu imagino, que você passou em tantas áreas do Ministério Público, mas do teu trabalho, você é procurador do Ministério Público, quem não é da área do direito, né? O último estágio, né, colocando assim, da carreira do Ministério Público, é o ápice da carreira. Qual área do Ministério Público que você trabalhou, que você gosta mais, que você se lembra, assim, né? Você já atuou júri? Já trabalhei em júri, trabalhei em meio ambiente, trabalhei em audiências criminais, enfim, muitos. Mas a área que me trouxe mais satisfação pessoal foi a Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos. E por que essa promotoria? Porque nessa promotoria eu pude vivenciar todas as dores e as mazelas humanas. Eu lidei com pessoas, com todos os grupos vulneráveis que compõem a nossa sociedade, com a pessoa com deficiência, as pessoas em situação de rua, o grupo LGBT, eu lidei com transexuais, com travestis, lidei com prostitutas, lidei com combate ao racismo, mas uma linha mais direta, mais como uma obrigação, uma atribuição primeira mesmo, a discriminação da mulher. Eu atuava nessa promotoria combatendo todas as formas de preconceito e discriminação. E eu digo para você, eu já tinha bastante tempo de Ministério Público, foi o período em que eu mais cresci como ser humano e que mais me gratificou. Foi um presente, na verdade, essa atuação nessa promotoria, porque era tudo com o que eu gostava de trabalhar
e eu ainda recebia para fazer esse trabalho. Jaci, e aí, para tentar as pessoas também estarem compreendendo, no meio disso que você está fazendo, Ministério Público, procuradora, você tem 2 filhos, 2 meninos, né? Jovens já, né? O Gabriel e o Thales. Isso. Como é que, eu sei que muitas mulheres que estão acompanhando, como é que essa questão de ser uma mulher combativa em relação à violência contra a mulher, mãe, profissional, como é que é lidar com isso? Eu acho que em relação aos meus filhos, eu sempre procurei estabelecer com eles uma relação da mesma forma que eu acredito que deva ser o mundo, sabe? Então eu sempre procurei ensinar para eles o respeito nas relações que nós temos que ter em relação a todas as pessoas, o respeito com que eles devem pautar as relações pessoais deles, de relacionamento afetivo, como deva ser a vida profissional em questão de verdade, de honestidade, de valores que eu acredito que sejam fundamentais para que nós possamos mudar esse mundo, e porque realmente são muito verdadeiros, são meus esses valores. E eu tenho com eles uma relação muito tranquila e muito, muito, muito bacana. Jaci, e permeando todas essas questões, tem a questão que você abriu a sua fala aqui, que é a questão de você ser mulher e mulher negra. Conta pra gente, e rapidamente, eu estou falando para contar pra gente, mas eu até quero que você lembre o episódio, que eu sempre conto, né, e é real, de você, acadêmica de Direito, na faculdade, muito prestígio, né, antiga FUCMAT, e você com um livro, né, e a pessoa perguntou se você sabia ler, né? Como é que é a resposta? Eu estava me deslocando e eu estava fazendo francês naquela época. E a pessoa, uma senhora veio e perguntou para mim, você está aprendendo a ler? Aí eu falei, estou aprendendo a ler em francês. Engraçado é que ao invés de eu me sentir constrangida e humilhada com a situação com que ela se colocou para mim, ela é que se sentiu extremamente constrangida e humilhada. Foi como se eu tivesse dado um soco naquela senhora. Ela teve uma reação assim, ela virou as costas para mim bruscamente, como se eu tivesse agredido ela. Você vê, aqui no Brasil é curioso isso, né? A pessoa vê alguém com o livro na mão, está aprendendo a ler? Tô, agora em francês. E a pessoa que ficou ofendida, é uma história... Mas a gente sabe que isso é um episódio pontual, mas o Brasil, o racismo é estrutural, né? Estrutural. E como é que isso se manifesta numa carreira que... Você fez um concurso, né? E um concurso não é porque não tinha cotas, que aliás é um ganho, né, para a comunidade e tudo, mas na instituição, na comunidade, você já passou por situações onde você como mulher negra teve que se colocar de uma maneira até mais firme mesmo para ser respeitada, para ser ouvida, teve situações como essa? Tá certo que eu era bem jovem quando passei no concurso, mas muitas vezes estava a secretária, que era bem jovem, ou alguma... Eu me lembro que eu tinha uma moça que era funcionária do Poder Judiciário, que fazia estágio comigo, e as pessoas se reportavam a elas, não a mim. Achava que ela era promotora? Elas eram as promotoras. E chegava meio chocado quando descobriu? Aí eu falava, não, eu sou a promotora. A moça branca e você negra. Tá vendo? E aí você que tá aí, ó, não tem racismo no Brasil, não tem, hein? Vai viver na pele, né? E aí tinha essa situação dela achar que você sempre era... Sempre eu seria a secretária. E nunca eu poderia ser a promotora. Então as pessoas sempre se reportavam à secretária ou à estagiária, mas nunca a mim, entendeu? Isso dentre tantas outras situações lá, mas eu lembro que o fato de ser mulher, numa profissão já há 28 anos atrás, que é uma profissão difícil, e que exige muito de nós, já é difícil. Para mim eu tinha essa situação a mais a lidar, o fato de ser mulher e ser negra. Mas meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa muito determinada e, sobretudo, ter muito orgulho pessoal, orgulho próprio. Autoestima, Autoestima. Então, assim, eu sempre soube me colocar, não sublimar situações de racismo, mas a enfrentar as situações racistas. E tem outra questão que, se eu não te perguntasse, eu não ia me perdoar, que é uma questão que nos diz respeito, né? Em 1985, século passado, a fundação do Grupo TES,
o Grupo de Trabalho Estudo Zumbi, dia 18 de março. Eu e a Jaceguara somos fundadores do Grupo 3. É o primeiro grupo urbano de combate ao racismo, né? Já tem 35 anos do Grupo 3. Conta um pouco dessa tua militância no movimento contra o racismo, que tem uma questão muito interessante, né? Até eu sempre penso que podia valer até um filme sobre isso, uma tese, sei lá, né? Que tem essa relação do Diretório Acadêmico de Direito, o Saulo Monteiro, o Teruel, né? Que apoiaram o Grupo 3. Enfim, essa relação do Diretório Acadêmico do movimento estudantil com o movimento negro, Jaceguara. Eu acho que nós vínhamos, naquele momento, de uma busca de muita democracia, né? O movimento das diretas, a participação no Diretório Acadêmico e até essa atuação mesmo cultural despertavam em nós muita sensibilidade com a realidade no sentido de procurar modificá-la. E eu me lembro que daí que surgiu o Movimento Negro do Estado de Mato Grosso do Sul dentro da Faculdade de Direito e dentro do DACLOB. Tanto é que mesmo quem não era negro, mas era atuante, participava desse movimento estudantil, apoiou e muito a criação do Grupo 3. Então eu vejo que eram aspirações mesmo de democracia, de liberdade, de igualdade, que inspiraram a criação desse grupo, na verdade, e nos tornaram mais consciente ainda da questão racial. E teve uma figura muito interessante, né? Não sei se você lembra, o Gabeira, ele veio dar uma palestra aqui em 85 e ele contou da experiência dele como homem branco, latino, na Europa, sendo discriminado, né? Mas, já, para a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento aqui, infelizmente, né, o tempo não é comigo, se fosse comigo... Você começou dizendo que está com a ideia de um livro, contando a história, e eu fico impressionado, que te conheço há muito tempo, eu vejo as jovens militantes do movimento negro quando falam de você. Inspiradora, as pessoas idealizam, eu fico ouvindo lá, enfim, é muito bonito de perceber. Como é que vai ser esse livro? Você se sente essa figura inspiradora? Você tem noção da tua trajetória, como que muitas meninas negras, autoestima baixa, às vezes, né, tem que trabalhar, estudar, enfim, quando olha para você, que estou dando uma entrevista na televisão, lançando livro, autora de livro, procuradora, tem posição de poder, fruto aí sim, né, do mérito, né? Como é que você se sente, como é que isso vai estar retratado nessa história infantil que você está praticamente aí já encaminhando para publicar, enfim? Na verdade, bem, o que eu quero mesmo é passar as experiências que eu tive como criança, vem de uma vontade muito grande de auxiliar crianças que passam pelas mesmas situações de racismo, de discriminação que eu passei. Veio de uma vontade, desse período de pandemia, de recolhimento, mas de inspiração mesmo, de procurar o melhor que tem dentro de mim, no sentido de fazer alguma coisa pelas crianças negras, pelas meninas negras, né, também. E eu não me dou conta, às vezes, de quanto a minha trajetória pode ser inspiradora para as pessoas, ou pelo menos não me dava conta. Mas o resgate dessa menina que eu fui está fortalecendo muito a mulher que eu sou. Eu estou entendendo o meu potencial, o meu valor e, sobretudo, aprendendo a valorizar as minhas conquistas, mas querendo que isso se estenda também a outras mulheres negras, a outras meninas negras, que elas possam sentir que é possível, que elas podem conseguir e também ajudá-las nessa superação deste preconceito e dessa discriminação que permeia a nossa sociedade. Veio dessa vontade muito grande interior, e é engraçado que eu sou uma mulher adulta, né, uma mulher madura, e só agora eu tive essa vontade, essa inspiração de passar isso para essas crianças que vivem a mesma realidade que eu vivi. Puxa vida, estou aqui encantado. Mas, infelizmente, o pessoal está mencionando. Terminamos, quero te agradecer imensamente. Imagina, eu que foi ótimo. Um prazer sempre estar com você, meu amigo. O prazer foi meu. E olha, pode ter certeza que está nos acompanhando, a personalidade que a gente conversou aqui hoje, a doutora Jaceguara Dantas, vai ser aquele tipo de personalidade que durante muito tempo a comunidade vai estar falando. Tenho certeza que vão estar pesquisando,
da vida dela, da trajetória dela, que é uma trajetória muito bonita, uma trajetória de sucesso. Tá? Então, agradecer mais uma vez aqui a você que acompanhou Personalidades. Daqui a pouco a gente volta, né, à normalidade do nosso trabalho, mas uma tarde como essa é muito inspiradora. Um abraço, um beijo, até o próximo Personalidades.